Graça e paz, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. É o seguinte, o Metrópolis traz uma notícia para nós aqui dizendo que o Gugu faleceu, caiu do sótão da casa porque o Gugu não sabia que o sótão da sua casa era de drywall e por isso ele caiu. E a esposa dele agora questiona a construção americana, morando tanto tempo lá. É o que eu vou trazer para vocês aqui agora, querido. Algumas informações que não batem, algumas afirmações que não se encaixam mais uma vez nessa história. Tem gente aí que vai me xingar, tem gente que vai colocar aqui comentários aqui absurdos. Porém, eu vou falar para vocês aqui o que eu acho dessa reportagem, tá? Vamos começar. Os apresentadores da Record TV conversaram sobre as circunstâncias do acidente doméstico que causou a morte do apresentador. Abre aspas. O Gugu mal podia imaginar como é a construção do sótão nas casas americanas, e isso é muito grave. O Gugu não sabia? O Luiz Bate disse que o Gugu não sabia como era a construção do sótão das casas americanas. O Gugu não sabia? Queridos, pelo amor de Deus, o Gugu sabia. Óbvio que o Gugu sabia que as construções americanas são de drywall. Óbvio. O próprio Marcelo em entrevista faz essa afirmação agora cair por terra. O Marcelo diz, todas as casas aqui nos Estados Unidos são de drywall, não só o sótão, todas as casas são de drywall. O Cabrini vai lá entrevistar o engenheiro americano, ele vai dizer, todas as casas aqui são de drywall. E toda pessoa que compra uma casa nos Estados Unidos tem esse conhecimento. Não se pode pisar em qualquer canto. O engenheiro está explicando para o Cabrini, não se pode pisar em qualquer canto no sótão da casa, que você pode cair, porque toda ela é feita de drywall. E o Gugu não sabia disso. O Gugu não sabia disso. A imprensa brasileira está querendo colocar na cabeça dos brasileiros, chamar os brasileiros de burro. De burro. O mal dessa imprensa é achar que todo brasileiro é burro e que tudo que eles lançarem o povo vai abraçar. É brincadeira um negócio desse, querido. É brincadeira um negócio desse. Aí vai colocar que o Gugu não sabia. Aí o jornalista relata ainda ter conversado por telefone com Rosemília de Mateu, viúva de Gugu. Segundo o apresentador, a mulher que está muito abalada contou que no momento do acidente estava em casa ela e os 3 filhos. O jornalista afirmou que o piso do sótão das casas americanas, é feito de placas de gesso, chamadas de drywall, e espumas e viga de madeira. Segundo o profissional, segundo o jornalista, os profissionais que fazem reparos residenciais têm a prática de pisar apenas na parte de madeira, mas que Gugu, que não tinha essa informação, pisou na área de gesso e por isso caiu. Desculpa, mais uma informação que eu não concordo. Mais uma informação que eu não concordo. Primeiro, querido, se o Gugu realmente ele não tinha o conhecimento, se o Gugu não tinha informação de que o teto da casa era de gesso, se ele não tinha informação que o teto da casa era de drywall, como todas as casas americanas são de drywall, e vou te falar o porquê. A maioria das construções americanas elas são feitas de drywall porque o custo para manutenção, tanto do sótão, do telhado e das paredes, fica muito mais fácil. É por isso que quando você vê reformas nos Estados Unidos, elas são muito rápidas, elas são muito ligeiras. Por conta disso, porque as construções, por serem em drywall, você só mexe na área que você quer mexer. Diferente das casas brasileiras, que são de cimento, bloco, tijolo, e quando você quer mexer em alguma casa, ou alguma parte da casa, você praticamente tem que demolir a casa inteira. Então por isso é o estilo de vida americano, uma maneira mais rápida, sem contar também que se for para demolir a casa e esvaziar o terreno, fica muito mais fácil. Aí ele vai dizer, com o peso todo da espuma e do drywall, a pessoa quando ela pisa, ela se abre, mais ou menos um buraco de 50 a 60 de largura, e a esposa encontra ele caído no chão. Então eu não consigo entender o porquê as casas lá são feitas dessa maneira, se o certo é lá ou é aqui no Brasil. Eu ainda acredito que o cimento e o concreto são mais seguros, disse o apresentador. Bate também, ela vai dizer, Bate, eu só consigo lembrar do barulho. Foi uma coisa de instantes. Ele subiu e depois de uma hora para outra só se ouviu o barulho do Gugu caindo no chão.
Como é que eles constroem um sótão dessa maneira? Como é que a gente pode imaginar que uma casa grande em um país evoluído faz um sótão dessa maneira, afirmou o jornalista. O apresentador também afirmou que a mulher foi a primeira a ver Gugu acidentado e que, por ser médica, fez os primeiros socorros de acordo com o depoimento que ela deu no Domingo Show. Rose e os filhos chegaram a pensar em levá-lo para o hospital de carro. Abre aspas, Bate, depois eu parei e tentei ser mais racional do que usar a emoção daquela hora. E ligamos para o resgate, que chegou em 5 minutos, detalhe aí a viúva de Gugu. Uma coisa, queridos, que eu já disse para vocês aqui que não bate nessa situação, nesse relato da viúva do Gugu, tá? Primeiro, o Gugu, ele tinha sim conhecimento de que as casas eram de gesso. As conversas, a própria entrevista, como eu já disse aqui, do Marcelo faz essa tese aí cair por terra literalmente. Segundo, Gugu viajava constantemente para lá. Terceiro, Gugu sobe, porque o que está sendo relatado na internet é que o quarto dele estava muito frio. E o próprio amigo Marcelo vai dizer que o quarto estava muito frio e por isso ele resolveu subir até o sótão para fazer uma regulagem no ar-condicionado para deixar a casa um pouco mais quente. E segundo ele, vai dizer que a casa realmente estava fria, que naqueles dias fazia muito frio na América do Norte. Porém, querido, uma coisa que não bate, uma coisa que, desculpa aqui, não se encaixa, é que o Gugu, ele sobe para fazer a manutenção e ela diz que de uma hora para outra, o Gugu só escuta o barulho, o Gugu cai. Primeiro, quem está certo e quem está errado? O Gugu, segundo informações deles mesmos, eles dizem que o Gugu chegou em casa, ela toma um susto porque o Gugu estava lá. Ele nem chega direito, ele vai para o quarto, sente que o quarto está frio e sobe. Em segundos, minutos depois, ele sofre a queda e cai. Sabendo que o Gugu morava há 4 meses nessa casa. Há 4 meses nessa casa. E que provavelmente, desculpa, se você quiser concordar bem, se você não quiser, não concorde. Mas, querido, será que é a primeira vez que o Gugu sobe nesse sótão? Porque a entrevista do Cabrini com o Marcelo vai dizer, o sótão do Gugu era diferente do nosso. Da minha casa, eu tenho que abaixar a cordinha, abaixar a escada para subir. Do Gugu não, por ser uma mansão, o Gugu tinha uma porta, ele subia uma escada diferente, uma escada normal, igual aqueles filmes de terror que você já assistiu aqui. Sabe aqueles filmes de terror que o sótão, a pessoa sobe a escada e tem a portinha lá e é o sótão onde fica todas as tranqueiras? Pois é, o sótão, o Marcelo disse que o sótão da casa do Gugu é exatamente daquele jeito. Ele vai na direção, ele abre a porta e entra, ele está no sótão. E segundo o relato do Marcelo, ele vai dizer que provavelmente ele caiu, o Gugu se desequilibrou porque tentou procurar a luz e caiu. Brasil, vocês acreditam em tudo mesmo que a mídia coloca aí? Vocês acreditam literalmente que aqui, como está aqui no portal de notícias aqui, o Gugu não sabia que a construção era de gesso? O Gugu não tinha essa informação? Que as casas americanas, elas são de drywall? Pelo amor de Deus, queridos. Pelo amor de Deus. Se você acredita, não precisa nem comentar. Se você acredita em tudo que eles estão colocando aqui, você não precisa nem comentar. Mas se você, como eu e milhares de brasileiros, não compra essa conversa, deixa aqui no comentário. Esse vídeo fica por aqui. Que Deus muito vos abençoe. E até o nosso próximo encontro. Lembrando, queridos, eu ainda fico na expectativa que mais coisas vão aparecer. Porque essa investigação para pagamento, se é que isso também já não foi feito, tá? Mas essa investigação para o pagamento aí das apólices do seguro de vida do Gugu, se essas investigações elas forem feitas minuciosamente aqui e levadas ao pé da letra, eu ainda acredito que muitas coisas ainda vai surgir desse caso. Primeiro, a gente não sabe como é que o Gugu cai de uma altura de 4 metros e não quebra perna, não quebra braço, não quebra fêmur, não quebra clavícula, só bate a cabeça. Não dá para se entender. O Gugu cai em pé. Porque se o Gugu tivesse caído
de bruços ou coisa do tipo. Eu não estou dizendo que eu sou expert, mas provavelmente o Gugu teria ficado preso ou entalado em algum lugar lá em cima. Teria dado tempo do Gugu gritar socorro. Gugu não grita socorro. Gugu não fala nada. Não expressa nenhuma reação. Teve até alguns aqui que já disseram que ele tentou se suicidar, ele se suicidou. Desculpa, querido. Um cara que disse, um cara que compartilhou com um amigo. Porque ele diz, o Marcelo diz que ele diz pro Marcelo que estava vivendo uma fase agora que ele queria o anonimato, ele queria ficar por de trás dos bastidores, queria viver para curtir os filhos e a família. E de uma hora para outra ele tenta tirar a própria vida. Desculpa, eu não compro essa ideia. Eu não compro essa ideia. É por isso que eu falo que essas investigações para o pagamento do seguro, se realmente ela for levada a sério, muita coisa pode ser revelado aí. Mas para você, comenta aí. Deixa no comentário o que você acha. Esse vídeo fica por aqui. Que Deus muito vos abençoe. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.